Então vamos lá, dicas do Bluebonnie, né? A primeira dica para que a gente tenha realmente uma resposta e uma cicatrização óssea mais favorável é condensação, ou seja, a maioria dos biomateriais já vem descrito na legenda para não condensar. Isso é muito interessante porque esses biomateriais, por eles terem uma estrutura micrométrica, né, essa condensação pode gerar um subproduto, por exemplo, um óxido de cálcio, que não é benéfico para a cicatrização óssea. Enquanto que, quando a gente compara com o Bluebonnie, né, essa condensação ela é tão importante porque a nanometria nos permite ter essa compactação. Ou seja, ele é tão diluído que ao ponto que essa condensação não gera um subproduto. Então, quanto mais a gente compactar esse produto, melhor vai ser a nossa cicatrização. Então, na verdade, quando eu digo condensar, é realmente colocar o material e compactar ele dentro do leito cirúrgico. A gente sabe que a maioria dos biomateriais pedem só para acomodar. E, na verdade, a gente quer ao contrário. Quanto mais a gente compacta, quanto mais a gente condensa o material dentro do leito, melhor é a consistência na nossa reabertura. Segunda dica, mudança de coloração, né? Isso não é uma característica específica do Bluebonnie. Outros biomateriais israelenses, franceses também apresentam essa característica, né? Essa mudança acontece por conta do deslocamento da ferritina e hemosiderina que está presente na hemácia. Então, o que acontece é que a nanotecnologia ela cria um espaço, né, uma condição para que realmente essas duas proteínas se desloquem da hemácia e façam a coloração do grânulo, da partícula do Bluebonnie. Então isso é super comum, acontece com todos os biomateriais, porém isso vai demorar um pouco mais de tempo. Então é muito comum, por exemplo, a gente realizar uma cirurgia no paciente, o paciente ir para casa, jogar bola, ir para academia, né, e estourar todos os pontos, né, da região que foi operada. E quando ele retorna na clínica, a gente vê que todo aquele biomaterial já está escurinho, porque o processo aconteceu. Mas esse processo em biomateriais micrométricos, eles demoram um pouco mais de tempo, de 12 a 24 horas. Enquanto que a nanotecnologia proporciona essa condição para que realmente essa mudança aconteça de maneira mais imediata. Bem no início da Regener, quando a gente lançou o Bluebonnie, acontecia do pessoal parar a cirurgia, né, ligar para a gente e perguntar, olha, por que o biomaterial está mudando de cor, ele está um pouquinho mais acinzentado, um pouquinho mais esverdeado. É como eu disse anteriormente, isso é comum por conta, né, das proteínas, né, da hemácia que se deslocam e acabam fazendo a coloração. A hemosiderina e a ferritina, elas têm essa tendência realmente de deixar uma cor mais cinza, um pouquinho mais verde, mas isso é super comum e não vai atrapalhar em nada o processo de regeneração, pelo contrário, está só acelerando. Terceira dica, PRF ou LPRF, né, o nosso agregado plaquetário. O Bluebonnie ele apresenta um protocolo específico de PRF. Por quê? Porque a nanotecnologia ela cria uma condição também específica, né, onde, junto com a porosidade, cristalidade e polaridade, atrai a rede de fibrina para o interior do grânulo. Então, a rede de fibrina ela é muito frágil. Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma grande quantidade de biomaterial naquele aglomerado plaquetário, a tendência é que realmente essas redes de fibrina elas comecem a correr para os lados. E ao mesmo tempo que ela corre, aquela quantidade de biomaterial puxa, através da sua hidrofilia, da sua polarização, essa rede para dentro. E aí acaba quebrando essa rede, não formando o famoso stick bond, que é o que a gente quer formar quando vai trabalhar com a técnica de PRF. Então, o que a gente da Regener preconizou? A gente fez um estudo, fez uma varredura na literatura e a partir daí a gente desenvolveu um novo protocolo. Na verdade, nós não inventamos nada, né? Pegamos pontos que já existiam na literatura e condicionamos num novo protocolo. Então, hoje, a gente tem um protocolo que em até 8 minutos a gente consegue formar o nosso agregado plaquetário, né? Que a gente até denominou como Bluebonnie Block, porque realmente formam um bloquinho onde você pode parafusar, você pode cortar, fica muito tranquilo de trabalhar e até em menos tempo do que geralmente um protocolo como o Chocrum, que leva aí de 10 a 12 minutos para poder formar. Quarta dica, hidratação, né? No nosso dia a dia clínico, a gente sabe que algumas áreas onde a gente vai regenerar vão apresentar maior sangramento, outros menor sangramento, né? E quando a gente utiliza o biomaterial, a gente sempre vai
pré-hidratar esse material antes, né? Vai colocar ele no soro. Muitas pessoas, muitos dentistas gostam de hidratar com sangue. Isso tudo é normal quando a gente vai trabalhar com qualquer tipo de biomaterial. Então, com o Bluebonne, a gente só tem que prestar atenção que se na área onde ele foi condensado não houver sangramento suficiente, é preciso estimular esse sangramento naquela região. Ou seja, você pode curetar um pouco de sangue do tecido, você pode furar um pouco o osso ali na região para ver se realmente ele vai sangrar. Só que muitas vezes aquela área cirúrgica ela não tem um sangramento suficiente para hidratar totalmente o grânulo. Então o que a gente orienta? Sempre jogar um pouquinho mais de soro naquela região onde ele já foi condensado, até que o grânulo comece a repelir esse soro, né? Então vão ter duas situações. Vai ter a situação onde, por exemplo, um alvéolo cirúrgico vai ter bastante sangramento e esse sangramento vai ser suficientemente capaz de hidratar aquele grânulo. Ou seja, vai ficar tudo vermelhinho, você vai fechar com a membraninha, com a green, e vai ter uma cicatrização legal. Mas vão ter condições onde aquele alvéolo cirúrgico a gente vai condensar e a quantidade de sangramento não vai ser suficiente para hidratar aquele grânulo. Então a região vai ficar um pouco mais desbranquiçada. Então é nessa hora que a gente precisa ter só um pouquinho mais de atenção de irrigar esse biomaterial antes de fechar. Por quê? Por conta da hidrofilia ser muito alta, se a gente não hidratar ele previamente mais uma vez dentro do leite cirúrgico, ele acaba tirando o sangue daquela região. Então é só essa pequena atenção para que realmente a regeneração aconteça de uma maneira mais favorável, assim, bem mais interessante. Quinta dica, reabertura. É muito interessante quando a gente recebe essas perguntas, e isso é até bem recorrente sobre os nossos dentistas, sobre os nossos clientes. Qual é o tempo de reabertura do Bluebonne sem maxilar? Ou qual é o tempo de reabertura no alvéolo? Então, é muito importante a gente também pré-definir isso. Nenhum biomaterial ele tem a característica de acelerar o processo de reparo ósseo. Tá? Então, é preciso esperar o tempo de cicatrização. Então, quando a gente fala seguramente, por exemplo, num defeito pequeno, 6 meses é o mínimo para que realmente se crie um pouco de matriz óssea, um pouco de células que são envolvidas nesse reparo ósseo, para que a gente consiga colocar realmente o implante e aguardar esse tempo de ossegração. Então, para pequenos reparos, o tempo mínimo seria 6 meses. E para grandes reparos, por exemplo, um seio maxilar, borderline, que é aquele que não tem nenhum remanescente ósseo, a gente não pode esperar menos do que 9 meses, mas o ideal realmente seriam 11 meses. Por quê? Porque você está colocando uma condição, um biomaterial numa região onde não existia nada de osso e está esperando que aquele biomaterial se transforme, que estimule a formação de um novo osso. Então, a gente não pode pensar que o biomaterial vai acelerar o processo de reparo. Na verdade, ele vai acontecer de maneira natural e isso é muito importante também ficar bem definido que o reparo ósseo ele é lento, ele não é rápido. Então, tendo isso em mente, a gente entende realmente que utilizar biomateriais com o intuito de acelerar o processo não é o ideal. Então, a gente da Regener entende muito bem isso e sempre pede para que em pequenos defeitos a gente espere pelo menos 6 meses, e em defeitos menos favoráveis, maiores, que a gente espere de 9 a 11 meses realmente para poder ter o mínimo de reparo ósseo para que os implantes possam ser ósseo integrados.